A paz do Senhor, povo de Deus, que quem vos fala é o Diácono Pedro. E eu vim através desse vídeo aqui para falar aos irmãos sobre dessa lição maravilhosa, que é a lição de número 1, dia 5 de abril. Haja visto que nós estamos com essa paralisação, né? E as novas revistas chegaram e a gente tem que estar passando para os irmãos a ter conhecimento, né, da palavra de Deus, irmãos. O título dessa lição, irmãos, é Carta aos Efésios, Saudações aos Destinatários. Para que os irmãos venham entender, vamos ler o texto áureo, que diz assim: A vós graça, paz, parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo de número 2. Irmãos, eu lendo, meditando aqui um pouco nessa revista maravilhosa, eu decidi falar um pouco sobre cada ponto e para que os irmãos venham não ter, dizer assim, nós temos a revista, mas não vimos um comentário, né? E o primeiro eu vou falar a introdução aqui, introdução breve para os irmãos, e vou estar passando aqui alguns tópicos dessa lição. Não vai ser um vídeo prolongado. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. E ainda que a rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã. Irmãos, nesses últimos tempos, qual nós estamos passando agora, estamos enfrentando muitas situações complicadas, momento de dificuldade, momento de pensamento, e esse é o momento para fazermos conforme a igreja no Novo Testamento, a igreja de Efésio, estarmos adorando a Deus. Por mais que nós estejamos passando pelo momento de dificuldade, esse é o momento de engrandecermos e louvarmos ao nome do Senhor. É propício muita gente falar assim, mas nós estamos passando por um caos, nós estamos enfrentando um caos. Estamos, mas vamos passar por eles porque o nosso Jesus, ele nos deu força e força com abundância diante da palavra dele. Então esse é o momento de nós como cristãos, é o momento de adorarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Autoridade e data. O primeiro tópico aqui, irmãos, ele fala num subtópico. Conforme o consumo da época, o autor inicia a carta declarando a sua idade. Paulo, apóstolo de Cristo, o livro de Atos menciona que ele chamava Saulo, em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo de um apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Irmãos, Paulo, ele tinha um nome significado pequeno. Porém, foi um homem que Deus usou grandemente. Então o que fica nesse texto aqui, irmãos, pra gente, é que nós podemos ser pequenos diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas, mas o nosso Deus, ele nos faz grande, porque ele é fiel para comigo e para com você, irmãos. Então que essa lição, ela não venha só apenas nos colocar a ter um pensamento positivo, mas que ela venha nos colocar e fortalecer a nossa fé no meu eu, no seu eu. A assinatura do apóstolo, no segundo subtópico. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para o evangelho no mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com ressalva pela vontade de Deus e não escolhido por homem. Irmãos, mediante essa maravilhosa lição,
esse maravilhoso texto, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente consegue ver ele não como Saulo, o que perseguiu o evangelho, o que maltratava o evangelho, o que matou muitos cristãos, mas ele queria ser chamado de Paulo, porque foi quando Deus mudou a vida dele, transformou a vida dele. Eu quero fazer uma reflexão para você. Paulo, um homem que era pequeno diante dos homens, mas que ficou grande diante de Deus, ele evangelizou 4 continentes, irmãos. Ou pelo menos 2. Ele evangelizou milhões de homens e mulheres estudiosos, pessoas que estudavam, pessoas que eram formadas, doutores. Paulo evangelizou todos eles. É bem fato que, quando a gente vê aqui, Paulo não estava querendo se engrandecer, mas ao contrário, ele queria engrandecer Deus. A gente vê hoje, nos nossos tempos, que tudo que Paulo fazia era diferente do que muitos homens de hoje querem fazer. Querem puxar a glória para si próprio. Não tem aquela autoridade. Perderam. Hoje os homens e mulheres de Deus não têm a mesma autoridade que antes. Não sei o que estou dizendo. Se você acompanhou a lição, você vai perceber que nessa lição 1 ele fala muito sobre a autoridade de Paulo. Paulo tinha tanta autoridade, irmãos, que os lenços que ele tinha na mão, os lenços que ele limpava, curavam, acontecia milagres. As pessoas usavam para ser curada, para ser restaurada. Então você vê a diferença do cristão de hoje em dia, irmãos. Você vê a diferença natural. Você vê a diferença na vida de um cristão que ele tem autoridade. Tudo que ele faz reflete a autoridade. Então que nós venhamos refletir sobre essa lição, venhamos refletir sobre esses textos que eu vos li aqui, e que a autoridade de Deus venha estar na sua vida, na minha vida, que nós venhamos refletir isso. Porque Paulo aqui mencionado, nessa primeira lição, carta de Efésios, ele menciona isso, que Efésios era um lugar grande, uma cidade grande, que tinha poder, que tinha uma população grande, que tudo lá era de pessoas grandes, mas chegou um pequeno homem que não era tão conhecido e conhecido por matar crentes e começou a pregar o evangelho. Pregou o evangelho em todo canto. Ele falava de Jesus. Ao invés de você ficar no WhatsApp, no Facebook, falando sobre tantas outras coisas, pregue a palavra de Jesus, pregue a salvação através de Cristo, pregue para as pessoas que são à sua volta. Façamos nós um pouco para a obra de Deus. Não se esqueça que depende do evangelho crescer, depende de mim e de você, depende da gente. Somos dependentes. Somos dependentes de fazer essa obra. Por que eu falo isso? Somos dependentes. Porque quanto mais nós fizemos a obra de Deus, nosso coração se alegra em fazer a vontade daquele que nos enviou. Eu te convido nessa tarde, nesse domingo, nesse dia abençoado que Deus nos deu, eu te convido a refletir. Veja aquilo que você está colocando nas suas redes sociais. Veja se de fato você está mostrando o evangelho de Jesus na sua vida, ou se você está apenas em um pânico total, só posta as coisas ruins, ao invés de você ver o caos. Paulo ele estava sendo perseguido de morte. Paulo estava sendo perseguido para ser morto. Paulo apanhava. Paulo de todo jeito pegava, não só Paulo, mas os outros discípulos de Jesus. Uma coisa que me chama a atenção, eles sabiam que iam morrer e mesmo assim eles faziam a obra de Deus. Eles sabiam que ia morrer, mas mesmo assim sabiam que era importante fazer a obra de Deus. Então eu te convido nesse dia, vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Para concluir, irmãos, eu não vou delongar para que o vídeo não fique muito longo. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a sua vida cristã. Seu conteúdo recorda a favor imerecido que recebemos gratuito por Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Quem é o nosso Deus, o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para mim e para a sua vida. Então, para você que pensa que a batalha está perdida, pensa que a luta está perdida, confie somente no Criador. Confie somente em Jesus, que Ele é a saída para todas as coisas. Para todas as coisas. Eu quero aqui
Agradecer a você que viu o vídeo e compartilhe esse vídeo. A palavra de Deus, você vai estar fazendo e ministrando a palavra de Deus também.